Salve curso de administração da Faculdade SMG, Faculdade Santa Maria da Glória de Maringá. Eu sou o professor Alex Caparelli e hoje com mais uma aula de gestão de serviços. Vamos dar sequência àquela última apostila que demos início na aula passada. Hoje vamos trabalhar a parte 2 da gestão de serviços, tá? Nós vamos descobrir algumas coisas sobre a eficiência dos serviços, e é um material super bacana que eu tirei de um blog. Claro que a gente está dando aqui as devidas, né, os devidos referenciais, né, até porque esse material não é meu, não fui eu que escrevi, mas fui eu que preparei por meio desse material da TOTVIS, tá? E hoje a gente vai dar sequência na parte 2 dessa nossa apostila, tá certo? Eu sou o professor Alex Caparelli e eu sou Faculdade SMG. Salve, salve, meus prezados acadêmicos de gestão de serviços do curso de administração da Faculdade SMG. Vamos ver a parte 2 da nossa aulinha de gestão, na nossa última apostila, nosso último material do semestre, para a gente poder encerrar a nossa disciplina, encerrar a nossa matéria. Foi muito produtiva, muito material. Eu vejo que em outros períodos que eu utilizei esse mesmo material, eu não passei acho que nem a metade de tudo isso que eu trouxe para vocês nesse semestre de forma remota. De forma presencial, a gente trabalha, apesar de ter 3 horas lá e 1 hora aqui, lá a gente trabalha com mais interrupções, a gente pega na mão do aluno, a gente fica mais tempo debatendo sobre determinados assuntos, além das interrupções, os alunos sempre participam. E aqui não, aqui é uma forma direta. Então, como a gente não tem interrupções aqui, eu só atendo depois as perguntas por e-mail, ou pelo portal, ou ainda, né, pelo nosso grupo de WhatsApp. Então a gente acaba tendo aqui uma forma mais rápida de poder ensinar a vocês, né? Então acaba sendo mais dinâmico. Aí eu estava, né, fechando esse material para a gente poder encerrar nosso semestre. Inclusive cai na prova essa última apostila também, viu? E verificando que foi muito mais ativo, foi muito mais rápido e também muito mais materiais nesse semestre do que em outros que eram presenciais, né? Então, de uma certa forma, vocês acabam levando vantagem pela quantidade de material e um pouco de desvantagem por não estar presente, não debater, né? Não ter aquelas perguntas que a gente sempre tem dentro da sala de aula, né? Que é a forma que a gente pega na mão do aluno mesmo e ensina os caminhos e as ferramentas, tá certo? Então, para essa aula de hoje, nós vamos ver a parte 2. E a gente começou falando, né, descubra como ter mais eficiência. Dá uma olhada nessa capa do que a gente iniciou na aula passada, ó. Dá uma olhadinha aqui. Ó, então essa aqui é a capa da aula passada. Parte 1, gestão de serviços. Olha lá, 4º, 5º e 7º períodos. Gestão de serviços, descubra como ter mais eficiência. O que é gestão de serviços? Qual é o objetivo da gestão de serviços? Como funciona uma gestão de serviços e qual a importância da gestão de serviços para uma empresa? É uma forma mais genérica essa capa aqui, tá? A aula de hoje ela já vai estar mais apontada só ao assunto que a gente vai ver hoje, certo? Aí eu coloquei nesse segundo slide aqui a apresentação, dando os créditos à equipe TOTVIS, né? Material de 12 de abril de 2021, novinho. E embaixo ali está o link, vocês podem acessar o material e verificar mais coisas que tem lá dentro, tá? Esse terceiro slide aqui é a ementa dessas 3 aulas que a gente vai ver, né, até a próxima semana, tá? Aí eu falei o que é a gestão de serviços nesse slide que vocês estão vendo aqui, né? Que é a gestão de serviços, e
fui concluir lá como funciona uma gestão de serviços, foi o outro slide, né? E aí eu fui concluir com a atividade. Já na aula de hoje, esta é a capa, ó, parte 2. Gestão de serviços, descubra como ter mais eficiência. Continuo aqui nessa tela azul, nessa capa azul, para diferir das outras aulas. Aí vocês vão saber, em cada cor dessa aí, a aula que foi proposta para vocês. O que nós vamos ver hoje? Os 4 P's da gestão de serviços, além do perfil, processos e procedimentos, que são os 3 que formam 7 P's. Quais são os benefícios da gestão de serviços? Indicadores de qualidade para serviços, organização, qualidade nas entregas e o que auxilia nas tomadas de decisões. Tá? Então esse aí será o nosso material dessa parte 2, essa aula 2, sobre gestão de serviços, descubra como ter mais eficiência. Beleza? Olha, nós temos bastante, pode olhar aqui, olha, nós temos bastante slides hoje. Eu vou dar uma aceleradinha, que eu quero que vocês vejam todo esse material na aula de hoje, né? E na próxima aula, para a gente poder encerrar essas 3 partes, né? Essas 3 aulas sobre a eficiência, né? Sobre como descobrir e ter mais eficiência na gestão de serviços. São dicas importantíssimas, tá? Não é um livro didático que foi retirado disso aqui, foi retirado de um blog, como eu já falei para vocês, dei todos os créditos, pedi autorização para usar, inclusive, né? Então eu passo isso aqui para vocês, para que a gente possa ter mais conhecimentos, né? Mais detalhes, mais algumas coisinhas aqui que são importantes para nossa aula, tá? E eu inicio então com este slide curtinho aqui. Vou até passar 2 rapidão aqui, né? Pra gente poder já dar sequência aqui. Dá uma olhadinha na tela, olha. Os 4 P's da gestão de serviços. Peraí, mas não era 7 P's, professor? O Kotler fala em 7 P's. Então ele dá produto, preço, promoção e praça, né? E ele adiciona ali pessoas, processos e evidências físicas, ou physical evidences, tá? Mas esse blog aqui foi escrito por outro autor, então a gente vai levar em consideração o que ele colocou, dando seus devidos créditos, né? E vamos aprender também que existem outras ideias, outras pessoas que falam disso a respeito, tá? Então, os 4 P's de gestão de serviço, entre os pontos de destaque do modus operandi, estão os 4 P's que são os pilares: pessoas, processos, produtos e parceiros. Veja aqui, ele está usando os 3 ali, ó, pessoas, processos e parceiros. Parceiros eu posso colocar dentro das pessoas, e nos produtos eu posso, no caso dos serviços, colocar como evidência física, né? Physical evidence. O que vale é a interpretação. Aí ele diz assim: abaixo entenda como fortalecer cada um desses pontos dentro da organização. Olhadinha rápida aqui para a gente entrar no outro aqui, olha. Entenda, interprete, que ele está dando outro nome para a mesma coisa que o Kotler disse lá no 7Ps, tá? Quando ele fala dos processos aqui, é processo de fato. Quando ele fala de parceiros e pessoas, ele está falando de quê? De pessoas. E depois nos produtos são as evidências físicas, o que é gerado pelo serviço que tem como resultado tangível. São as evidências físicas dos serviços, tá? Então é só interpretar assim que você vai levar adiante. E aí a gente vai falando a respeito de cada uma delas aqui conforme o autor aborda. Veja o próximo slide aqui. Olha, esse próximo slide fala do perfil. Quando se fala de perfil, a gente está falando também de pessoas, ou não? O que vocês acham? Como vocês interpretam isso? Perfil. Se a ideia é obter maior lucratividade, o primeiro passo é conquistar o público e torná-lo cliente fiel, certo? Certo.
Logo, é preciso que sua prestadora de serviços tenha uma forma clara e delineada quais são os segmentos que possuem interesse nos seus produtos e qual a melhor forma de se comunicar com eles. Para isso, o ideal é construir uma persona, seguindo as diretrizes dos tipos Buyer, Audience, Proto e Brand. Tá? Não vou entrar em cada detalhe desse aqui, até porque não faz parte da nossa aula de hoje, mas a gente pode fazer uma abordagem desse aqui lá no canal Planeta Marketing, caso vocês tenham interesse em saber o que é cada uma dessas coisas aqui, tá bom? Pode dar uma olhadinha aqui por tio, olha, tô com uma jaquetona aqui porque tá friozinho, né, tá de manhã, não entrou o inverno ainda, mas já está fresquinho, né, então me agasalhei aqui com meu cafezinho turbo. Pessoal, lá na disciplina de marketing estratégico eu trabalho com o quarto e quinto período, que é da aula de segunda-feira, e eu tô falando lá de pesquisa mercadológica. Deixa eu arrumar o cabelo que tá bagunçado, ó. E ali a gente faz levantamento, sim, de coisas a respeito do mercado para poder tomar decisões. E aqui ele vem também dizendo, olha, o primeiro passo é conquistar o público, tornar fiel, certo? Certo! Quais são os segmentos que possui? Tem que delinear para saber, né, quais são esse público de interesse. E aí se cria, uma dica é que se cria a persona. Quem é a persona que vai consumir os seus serviços? Você é um cabeleireiro e corta cabelo das estrelas, né, dos conhecidos. Então, você cria a sua persona, que é o seu público-alvo. Isso ajuda muito a você determinar o seu público-alvo, tá? Então, sempre tenha em mente esse tipo de questão, esse tipo de situação para você não errar na estratégia, certo? Bom, pessoal, e aí eu vou passar esse outro slide já para vocês, falando um pouquinho da persona e desse perfil que a gente veio abordando. Dá uma olhadinha na tela aqui, olha. A regra da persona também vale para a criação da missão, visão e valores da marca. Já vou explicar isso para vocês poderem entender. É importante que a jornada de crescimento da empresa seja clara e transmita confiança no mercado. Se sua empresa fosse uma pessoa, quem seria ela? Olha aí a comparação com a persona. Como ela cativaria, né, de cativar as pessoas? Na hora de criar sua estratégia de comunicação, ajuste questões como tom de voz, constelação semântica, referências, gírias e etc. Né? Um bom punhado de coisas aqui que a gente pode levar em consideração. Olha só. E aí eu pergunto para vocês, por que a regra da persona também vale para a criação de missão, visão e valores da marca? Por quê? Olha, quando você está criando a persona, você já determinou o seu público-alvo. Você sabe quem você quer atingir. Eu quero atingir o público universitário, que são vocês. Então qual é a estratégia que eu vou tomar para poder fazer isso? Veja só. Atenção nisso aí. Na criação da persona, eu vou criar essa persona baseada nesse meu público-alvo. Então, todo o planejamento que eu desenvolver, o planejamento estratégico, a minha missão, visão e os valores vão estar baseados nesse público-alvo. Se eu tiver um público-alvo um pouco mais variável, que não seja só o público universitário, por exemplo, aí eu vou ter que pensar também nessa outra persona. Se é uma persona que abrange vários tipos de coisas, várias situações, né? Então eu vou criar essa missão, visão e valores baseada nisso também. Tá? A gente sabe que muitas empresas têm um público determinado, um público-alvo. Não é igual ao supermercado que abrange, que atende a todos. Ah, mas o supermercado atende crianças também? Atende, às vezes o pai dá uns trocadinhos lá e vai lá comprar um chocolatinho, comprar um pãozinho. Eu peço para as minhas filhas comprarem pão para mim lá na padaria do mercado, que tem um pãozinho que sai quentinho às 5 da tarde. Então existe sim essa possibilidade de um público genérico, generalizado, e aqueles que vendem para um determinado público específico. Tá? Quem vende mais livros didáticos
O público é o público universitário, principalmente os professores. Esse é o público dos livros didáticos que são colocados aí na internet, tá bom? Então, pensando nisso aqui, quando vai se desenvolver o seu planejamento estratégico, você pensa visão, missão e valores baseados também no quê? Na persona. Como você cativaria, de cativar essa pessoa? Achei o termo assim, meio pesado. Eu gostaria de utilizar assim palavras mais específicas, mais bonitas, né? Beleza? Então vimos aqui o perfil, falamos de público, de pessoas, vamos ver agora dos processos. Olha, processos, essa é a etapa mais difícil. Você conquistou uma venda, mas é preciso executá-la de forma satisfatória. Por isso que existe o processamento de vendas. O processo que envolve desde o atendimento, passando pelo suporte, até a garantia estendida, deve ser calculado e sem chances de falhas, senão não há repetição de compra. Visualizar as etapas auxilia na gestão financeira, controle de gastos da empresa e evita problemas jurídicos como uma gestão de documentos ineficiente e desconhecimento das normas legais. Claro, e aí eu chamo a atenção para as tributárias, né? As tributárias brasileiras para a execução de cada etapa de venda. Não posso forçar a venda, não posso fazer coisa errada aqui sobre a gestão das vendas aqui, que eu posso ter problemas com a justiça depois, PROCON, pequenas causas, juizado especial, alguma coisa nesse sentido aí que vai dar problema para nós, tá? Para vocês, prestadores de serviço, beleza? Pode olhar aqui. Bom, o processo é a etapa mais difícil? É, porque é a construção do serviço. É quando eu construo o produto ou o serviço intangível. Sem redundância, tá? Tem serviço aí que constrói produto, certo? Conquistou a venda? Agora vem a parte mais difícil, que é satisfazer. Então o processo envolve uma porção de coisas, como atendimento, suporte, garantia estendida. E deve ser calculado a chance de falhas também. Leve em consideração que pode haver falhas. Quando a gente... Eu vim do sítio, né? Eu sou filho de lavradores, meus avós principalmente, né? Minha mãe já veio cedo para a cidade, né? Se tornou funcionária pública federal. Meu pai, né? Com outras atividades, né? Mas também foi lavrador até a sua parte adulta. Então a gente conhece muito bem o que é a lavoura. E a gente leva em consideração o quê? Intempéries, chuvas, granizo, frio, muitas coisas aí. Na geada de 75, que queimou todo o cafezal aqui no Paraná, aqui, a gente estava no sítio, foi uma coisa terrível, que acabou com a lavoura. Então a gente leva em consideração o que? Um risco calculado. A gente leva em consideração que isso pode acontecer. Se acontecer, o prejuízo vai ser menor porque você esteve preparado. Quando não há chances, aí o negócio fica feio, né? Então ele visualiza etapas também da gestão financeira, né? Controle de gastos, e evitar principalmente os problemas jurídicos aqui, como o autor citou. Problema jurídico, venda forçada, venda casada, esse tipo de coisa assim que pode causar algum problema depois, com PROCON, pequenas causas, juizado especial, entre outras aí, né? Então, olho nisso aqui. Tudo que eu tô falando aqui eu já falei para trás, só tô dando outros exemplos aqui para vocês. Por isso que tá mais rápido e dinâmico, tá bom? Seguindo então, vamos para pessoas agora. Vai. Pessoas. Muitas vezes o negócio não dá certo porque não possui uma equipe motivada e que se identifica com os valores e objetivos da empresa. Treinamento para pessoal, isso é importante. Por isso, o sistema de recrutamento e seleção deve acompanhar novidades do RH 4.0, com processos bem definidos e automatizados. É a evolução dos recursos humanos, gente. Leve em consideração, você cobra do seu professor de RH para ele falar um pouquinho sobre 4.0 para vocês. É possível ainda utilizar a inteligência artificial a fim de auxiliar o processo e garantir profissionais que dão match com a empresa. Existe sim já, inclusive eu tenho um conhecido que mora em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, ali perto de Miami, Orlando, Miami e tal, que ele tem
uma consultoria, ele atende inclusive uma universidade, e lá ele tem uma inteligência artificial, um software que é para fazer distinção desses candidatos aí e a escolha dele, tá? Professor Alex Lima, cara, profissional zaço, cara, gente boa. Então, quando a questão envolve funcionário já contratado, aplicar questionários para medir o nível de satisfação entre os colaboradores e analisar o clima organizacional. Isso ajuda a potencializar a equipe. Dá uma olhadinha aqui. Eu dei esse exemplo aqui do RH 4.0 que o professor Alex Lima, lá de Fort Lauderdale, aplicou. Eu participei até de uma palestra que ele deu, foi tudo em inglês lá, foi bem difícil de entender, né, com aquele sotaque americano lá, com os profissionais americanos, e tinha um tradutor que às vezes ele falava algumas coisas lá para a gente poder entender. Inclusive ele já veio aqui quando eu lecionava em Campo Mourão, ele veio dar uma palestra para a gente. Quando eu estiver no Brasil, que a gente estiver no presencial, eu pretendo trazer ele também, né? E eu conheci o professor Alex Lima dentro do avião, vocês não acreditam. Quando eu estava na Argentina, eu estava voltando, aí eu peguei um voo São Paulo, né, Buenos Aires, São Paulo, Curitiba, Curitiba, Maringá. E ele estava, pela consultoria dele, indo atender uma indústria lá em Curitiba, e ele entrou no voo em São Paulo, né? E aí a gente veio de São Paulo a Curitiba batendo um papo lá dentro, nos conhecemos, trocamos cartões e viramos amigos. E ele sempre que tem alguma novidade aí, ele manda pra gente aí. Inclusive, a universidade que ele tá dando apoio ali, que ele trabalha, ali em Miami, ele nos proporcionou, nos forneceu aqui um intercâmbio, né? Quem quisesse, né? E se alguém tiver interesse também. Claro, tem custos, é pago, mas é uma novidade, é uma coisa bacana, que se alguém tiver interesse depois, pode me procurar, que a gente pode, né, fornecer essas informações aí para vocês, tá bom? Então, no caso das pessoas aqui, é assim que funciona, tá? E é assim que a gente precisa analisar. Vamos seguindo aqui para mais uma aqui, tá? Dando sequência a esse slide aqui. Dá uma olhadinha, ó. Outro ponto que vale investir esforços é o mapeamento de talentos. Experimente automatizar os processos burocráticos para ganhar tempo na capacitação da equipe. Assim, as opções de software da gestão empresarial podem auxiliar no que envolve documentos de admissão, benefícios, normas da legislação, férias, etc. E aí, pessoal, dá só uma olhadinha aqui. Esse software do professor Alex Lima, que ele apresentou nessa palestra para nós, ele tem uma inteligência artificial bem interessante, porque ele, inclusive, nessa entrevista, coisas que precisam ser preenchidas, respondidas, ele faz uma análise psicológica ou psicográfica dos candidatos. Ele consegue, por meio de uma entrevista online e também dos questionários, das respostas que tem, selecionar esse candidato que está mais propício, sei lá, qual é o termo que a gente pode utilizar aqui, mais preparado para esse cargo que está em evidência. Então eles passaram algum tempo, inclusive não foram meses, foram anos, desenvolvendo esse software para que pudesse de fato ter bons resultados. E eles estavam em períodos de teste quando saiu essa palestra aqui, que eu acompanhei, e foi muito bacana, foi bacaníssimo, né? Muitas empresas americanas estão utilizando esse recurso aqui dentro do seu próprio RH, né? Grandes centros, assim, Maringá, por exemplo, quando uma empresa grande, vamos pegar um exemplo aqui, por exemplo, uma cooperativa, eu vou colocar a Cocamar aqui, ela vai fazer uma entrevista com um determinado cargo, gerente de marketing. Aí aparecem lá 30 candidatos para isso aqui, né? Aí vão fazer a entrevista com os 30, vão analisar os 30. Então eles poderiam utilizar esse software que já vai fazer claramente não uma entrevista propriamente dita, né? Mas uma triagem dos candidatos que se propõem ou que se mostram mais aptos àquele cargo. E aí deixa o mínimo de candidatos que passaram por essas etapas para a entrevista pessoal mesmo.
e definir ali com uma psicóloga, talvez, um psicólogo ou alguém da gestão de recursos humanos que faça então a escolha para esse candidato, tá certo? Então é interessante analisarmos todas as potências tecnológicas que vêm aparecendo, que vêm sendo apresentadas para que a gente possa utilizá-las, tá? Vamos agora para os procedimentos, tá? Que é a última que a gente colocou ali naquela etapa ali, para a gente poder concluir essa primeira parte da nossa aula. Olha na tela. Vamos lá então. Procedimentos. Para negócios que prestam serviços como segurança, limpeza, o BPO, a TI, telecom, transporte de passageiros, muitos exemplos aqui. Os obstáculos de um ambiente de trabalho funcional envolvem questões como gerenciamento de equipe e contratos. Nessas situações, vale apostar em um software que forneça informações suficientes aos gestores na criação de orçamentos detalhados conforme os recursos alocados, um acompanhamento de equipe externas, folha de pagamento, departamento pessoal, etc. Tudo aí que possa envolver aí nessa gestão de recursos humanos, né? Então, em todos os procedimentos aqui com as pessoas que estão envolvidas. Em muitos casos, rotinas de back office podem ser otimizadas, facilitando o processo de identificação de oportunidades e perdas, né? Esse back office aí, tá? Você está em escritório ou você está desconectado, né? Então você pode fazer bastante coisa aí não estando online ou não estando conectado ou qualquer um outro termo semelhante que você queira verificar, aprimorar ou gerir, né? Poderia dizer assim. Então, olha só, pessoal. O que são procedimentos? Até para a gente poder produzir um produto, existem procedimentos. Qual é o procedimento para se desenvolver um serviço? Qual é o procedimento para se contratar um prestador de serviço? Qual é o procedimento de recebimento de mercadoria? Qual é o procedimento de atendimento ao cliente? Quais são os procedimentos que utilizaremos via online? Veja que são muitas coisas que envolvem a palavra procedimentos, que se eu pegar aí no dicionário, né, Dicio Online, por exemplo, ele vai me dar aí uma resposta a respeito do que significa procedimento. Os serviços, ele é puro procedimento. Né? O próprio serviço interno, que é a fabricação de um produto, é um procedimento. Então, alguns negócios que a gente tenha de serviços ou de segurança, de limpeza, qualquer coisa aqui que o autor colocou como exemplo aqui, né, passa por alguns obstáculos dentro desse ambiente funcional, né, e envolve muitas questões de gerenciamento. Quem que você gerencia? É só o modelo de gestão operacional? Não, eu gerencio equipes, pessoas que estão envolvidas nisso aí, contratos de serviços ou produtos, sei lá o que, pessoas, pode ser também, os procedimentos e a sua metodologia de uso de como se vai fazer isso aí. Agora, você apostar em um software inteligente, tô falando que software é burro, tá, gente? Mas alguns softwares que têm uma inteligência artificial mais aprimorada, muito mais bem elaborada, porque alguns engenheiros, alguns cientistas da computação aí, eles desenvolvem espetaculares softwares. E tem uns também aí que dá dó de ver. Principalmente alguns aplicativos que a gente usa na própria internet, conectado com os nossos smartphones. Tem uns aí que dá dó, gente. É difícil aí. O negócio não é bacana. E muitos que são inteligentíssimos, né? A gente tem esses que conseguem fazer a verificação facial, de voz, né? Muitas coisas. A pessoa está usando máscara, entra em um local público lá, a câmera de segurança consegue captar só pelo olho dele, só pela testa dele, que é quem está sendo procurado, e já aciona a polícia. Então é um negócio espetacular. Agora temos também alguns softwares difíceis, né?
Então, em muitos casos aí, até mesmo em rotina back office, né, você pode ser otimizado, pode ser utilizado também, o que facilita os processos de identificação e também as oportunidades, em alguns casos também a perda ou as perdas nessa situação aqui, e conforme os procedimentos que devem ser tomados ou tomadas a respeito de tudo isso aí, certo? Primeira parte liquidada. Bom, nessa segunda parte da nossa aula aqui, na nossa segunda meia hora, para a gente findar a nossa aula aqui, eu vou falar de quais são os benefícios da gestão de serviços, né? Por que é importante fazer e quais são os benefícios que eles nos trazem. Dá uma olhadinha na tela aqui para a gente explicar. Olha, quais são os benefícios da gestão de serviços, ok? Então, estratégias traçadas e calendário de aplicação feito. Okay? Você decidiu reformular a sua gestão de serviços. Ótimo. Mas ainda sobre a dúvida. O que essa transformação pode trazer em benefícios para o seu negócio? Eu digo para vocês, muitos benefícios. Claro, essa talvez seja a parte mais importante disso tudo. Afinal, por que mudar um processo tão amplo, se não pelas vantagens ao final? Certo? Durante o conteúdo já podemos analisar alguns dos benefícios mais globais de uma boa gestão de serviços para prestadoras. O principal é, claro, a garantia de satisfação do cliente, que provavelmente é a métrica mais importante nesse segmento. No entanto, se olharmos de forma mais localizada dentro do negócio, como podemos calcular os benefícios de uma boa gestão de serviços? É o que a gente vai ver, que a gente vai ser mostrado agora para vocês, tá? Sobre todo o benefícios e chamar a atenção para alguns exemplos aqui que podem ser importantes para vocês entenderem, compreenderem e poder aplicar, tá bom? Quais são os benefícios? Olha aqui, partiu. Tá? Bom, as estratégias são traçadas dentro do nosso planejamento estratégico. Quais são os procedimentos que nós vamos utilizar, metodologia, e aí a gente vai aplicar. E aí vindo aquela pergunta, o que toda essa transformação aí pode trazer de benefício para o seu negócio? Eu digo para vocês, muitas. Tudo que é planejado, pensado, pesquisado anteriormente, antes, né, quer dizer, vai nos trazer retorno positivo. Por que vai trazer retorno positivo? Porque eu já, pelo menos mais bem orientado, conhecendo mais detalhes a respeito do mercado e daquilo que eu vou desenvolver, né, eu já vou conseguir traçar melhor as minhas metas, objetivos e o meu planejamento estratégico. Tá? O que o processo pode mudar para a gente positivamente, né? Então ele até diz assim que durante o conteúdo já podemos analisar alguns benefícios mais globais de uma boa gestão de serviços, né? Deu até o exemplo das prestadoras ali. Mas por quê? Porque conforme a gente já vai fazendo o planejamento, fazendo as pesquisas, né, desenvolvendo procedimentos e metodologias que a gente vai utilizar, a gente já começa a ter percepção do mercado, de coisas importantes, de coisas que a gente pode acertar muito em utilizar e também excluir, eliminar aquilo que pode, de certa forma, causar algum prejuízo, né? Ninguém quer isso aí não, né? E o principal é a garantia de satisfação dos clientes, porque é isso que a gente deseja, ter satisfação do cliente, porque aí ele repete a compra, ele repete a contratação dos serviços, né? Talvez seja a métrica mais importante nesse segmento aqui que ele deu como exemplo, né? Aí, se a gente olhar de uma forma mais localizada também dentro do negócio, nós podemos ainda calcular alguns benefícios de uma boa gestão de serviço, que é a pergunta que ele faz depois, né? Ele faz uma pergunta nesse sentido aqui e vai dizer que a gente vai mostrar posteriormente que vai trazer isso aqui para vocês, tá? Então, se a gente olhar de uma forma dentro do negócio, como que a gente pode calcular esses benefícios? Com a pesquisa, com a gestão dos serviços. Dentro da gestão, a gente pode ter algum software ou alguma forma de gerir os clientes, um CRM, por exemplo. Saber
tudo que ocorre, o que acontece com os nossos clientes e quais são essas determinadas ações que a gente vai controlar e avaliar, mudar se for necessário, permanecer se estiver bem, se estiver bom, certo? Então tem muita coisa envolvida aqui, muita coisa importante que a gestão de serviços nos traz como resultados de controle e avaliação. E aí a gente toma as devidas atitudes, decisões a respeito de cada uma dessa aí, certo? Então vamos seguir aqui para falar de cada uma delas, falando dos indicadores para a qualidade. Olhadinha na tela aqui, ó. Indicadores de qualidade para serviços. Gente, falamos tanto de qualidade nas aulas anteriores, principalmente na apostila número 1, né? E agora a gente vem com material aqui menos teórico, mais prático, e que o autor vai abordar também, mostrando a importância da eficiência operacional aqui nos indicadores de qualidade. Olha só, no mais alto patamar de benefícios da gestão de serviços é possível identificar uma melhoria significativa na eficiência operacional. Afinal, o que é a gestão se não um melhor controle dos processos produtivos e estratégicos? Olha que perguntinha danadinha essa aqui. Ao focar esforços e investimentos na melhoria das entregas, você capacita o trabalho dos seus colaboradores. Será que é isso mesmo? É isso que nós devemos fazer? Chama atenção para vocês, pode dar uma olhadinha aqui, ó. Os indicadores de qualidade para serviços são aqueles que vão demonstrar a todos nós, né? Vou marcar aqui o cabelinho com o óculos, tira do lugar, que vão nos mostrar uma eficiência operacional, por exemplo. É um indicador. O que é um indicador de qualidade? Um indicador de que, principalmente nos resultados, nós temos de repetição, por exemplo, de compra de serviços, ou ainda de elogios, ou ainda de um feedback muito positivo, de preferência muito positivo, né? Não só positivo, o gato passou aqui agora começou a coçar meu nariz de novo, né? Pai dos gatos. Dentro dessa eficiência operacional. Aí ele vai falar, no mais alto patamar de benefícios da gestão de serviços, é possível identificar a melhoria significativa na eficiência operacional. A eficiência operacional dentro do serviço não é só a fabricação de algum produto tangível. Se a gente tratar no segmento de serviços, por exemplo, numa aula dessa aqui, a gente tem que tratar da eficiência operacional. A gente tem que fazer o papel de trazer a informação, interpretá-las, preparar essa aula, trazer para vocês, fazer com que vocês entendam e que fechamos a aula com vocês sabendo de tudo isso aqui. O resultado vai ser ali na prova que vocês vão me mostrar o que vocês aprenderam ou não. Tá? Olha na prova que não vai ser escrita agora, a gente vai ter entendimento lá de questões objetivas, tá? Olhinho aí, tem que estudar, senão não faz a prova. Fica de olho. Aí ele vem falar, afinal, o que é gestão? Senão o melhor controle dos processos produtivos e estratégicos. Claro! Eu preciso levar isso em consideração. Meu processo operacional, produtivo e também o estratégico, bem feito, bem elaborado, vai trazer resultados positivos, perfeitos até. Em algumas situações, em alguns casos aqui. Se eu não levar isso em consideração, eu sou um péssimo gestor. O gestor, para ser bom, ele tem que levar em consideração tudo e todos. Fazer o filtro, analisar, avaliar, controlar e descartar o que não é bom. O que não é necessário, poderia até dizer assim. Então, eu até falei assim, ao focar esforços e investimentos na melhoria das entregas, você capacita o trabalho dos colaboradores. Como assim, professor? É claro, se eu estou focando todo o meu investimento na melhoria da entrega desses serviços aqui, a primeira coisa que eu preciso fazer é capacitar as pessoas. Se eu estou trabalhando isso aqui, eu estou capacitando, eu estou ensinando, estou mostrando o que é bom, o que serve, o que é necessário, o que é interessante.
Quantos lugares a gente vai que o atendimento deixa a desejar? Falta de treinamento, falta de capacitação. Quantos locais você vai esperando uma excelência no atendimento e o atendimento não é bom? Leva em consideração tudo isso e mais uma porção de outras coisas. Principalmente capacitação de quem vai preparar, executar e também atender os serviços dos clientes. Senão eu posso ter problemas. Não é isso que nós queremos. Para ter resultado positivo, gente preparada. Certo? Vamos lá para o outro slide, né, dando sequência a esses indicadores. Olha. Ou seja, encurta caminhos, facilita a tomada de decisão e torna toda a produção mais assertiva, ágil e eficiente. A pergunta anterior era, afinal, o que é gestão, se não o melhor controle dos processos produtivos estratégicos? Ao focar esforços e investimentos na melhoria das entregas, você capacita o trabalho dos colaboradores. Ou seja, encurta os caminhos, facilita a tomada de decisão e torna toda a produção mais assertiva, ágil e eficiente. Olha aí, pessoal! É um benefício que promove um grande diferencial competitivo para a organização, que já não desperdiça tempo dos colaboradores em tarefas sem valor agregado, não perde tempo, não fica preso em coisas sem valor, coisas desnecessárias, inclusive. Pelo contrário, aproveita da sua disponibilidade para realmente agregar valor para o cliente e sua demanda, entendendo onde focar seus esforços na prestação de serviço. Olha que coisa importante que nós devemos analisar. Pode dar uma olhadinha aqui, olha. Encurta caminho, facilita a tomada de decisão e torna a produção mais assertiva, ágil e eficiente. Vocês estão entendendo a importância de se ter pessoas preparadas, pessoas treinadas, tá? Pessoas desenvolvidas, porque lá no RH a gente usa o termo treinamento e desenvolvimento. Desenvolver, sim, com empresas pagam bolsa de estudos aí para alguns funcionários, é isso que ela está fazendo, ela está desenvolvendo, ela está preparando melhor esses funcionários para as suas atividades internas. Ah, mas eu faço tudo isso aí, depois o funcionário cai fora. Cai porque você não teve capacidade de segurar, ele encontrou coisa melhor. O pior é não fazer. É muito mais caro você ter gente despreparada do que gente que você investiu muito para ter um processo melhor, mesmo depois ele te deixar, você tem que preparar outro. Você não sabe quanto custa uma ineficiência ou uma má gestão. Custa muitas vezes a vida da empresa. Olho nisso, tá? Porque isso é um grande benefício, um grande diferencial competitivo para qualquer organização, porque ela deixa de desperdiçar tempo dos colaboradores em algumas tarefas que não tem valor, que não causam valor agregado. Problema sério você pegar os seus procedimentos, tá? Suas diretrizes, uma porção de coisas que a gente envolve aqui, e você não estar muito bem alinhado e ficar perdendo tempo com coisas pequenas, com picuinhas, com coisas que não vão, né? É muito de perfil. Por exemplo, a minha filha mais velha é ela que grava todas as minhas aulas, os meus episódios lá do Planeta Marte, do Aprendendo Fácil. Tanto é que no final a gente coloca os erros de gravação lá, fica bem engraçado lá, dá pra ouvir até a voz dela. Ela, para gravar, ela passa por alguns procedimentos, ela olha, ela analisa, ela mede para ver se o enquadramento tá certinho aqui, ó, do lado, aqui da altura certinho. E eu fico assim, não, mais rápido, vamos. Por quê? Porque o meu perfil é um pouco mais rápido. Eu preciso de uma pessoa igual a ela para me controlar nas questões de qualidade, nas questões que não vão comprometer o resultado depois. Certo? E aí ela vem para me auxiliar. Então a gente faz um casamento perfeito ali, certo? Continuando então, vamos falar sobre organização. Olho na tela. Organização, tá?
Uma boa gestão de serviços, as informações relativas a qualquer projeto são centralizadas, normalmente em um sistema capaz de auxiliar no gerenciamento. Assim, através da integração de dados, é possível que o gestor e a sua equipe gerenciem o trabalho de todas as equipes. Cara, a gente está descobrindo coisas aqui que o mais é mais, tá? Não estamos falando aqui do mais é menos, nem do menos é mais. Nessa situação, o mais é mais. Mais conhecimento, mais capacitação, mais resultados. Melhores resultados. Mais e melhores, sem redundância. Além de maior poder de controle, é possível priorizar tarefas, por exemplo. O gestor pode entender o nível de entrega de cada colaborador. E eu dei o exemplo agora, que minha filha trabalha mais focada na qualidade, eu mais na quantidade, mais na objetividade. Então, um precisa do outro ali naquele caso. Desse modo, pode entender, de uma perspectiva micro, o que cada equipe e seus membros estão fazendo e como estão contribuindo para que as metas sejam atingidas, pessoal. Né? Dá uma olhadinha aqui pro tio lá. O autor começa falando que uma boa gestão de serviços, as informações relativas a qualquer projeto, elas são centralizadas normalmente no sistema capaz de auxiliar no gerenciamento. Claro, isso vai auxiliar porque eu vou ter controle, porque eu vou estar centralizando essas informações e aí eu tomo decisões a respeito. Então, se eu te fizer uma integração desses dados todos aqui, eu tenho possibilidade de gerenciar o trabalho, não só da equipe, mas de todas as equipes. Um alinhamento, aquele software que eu falei de RH, ele auxilia em todos. Mas eu posso ter um modo de organização aqui que me faça auxiliar a tomada de decisão com todos os colaboradores. Isso chama organização. Organizar é o fato, o modo de organizar uma empresa. Por isso que chama organização. E a organização como empresa é uma empresa organizada, é um modo organizado. Então não é redundante quando se fala uma organização organizada. Certo? Porque eu posso estar me referindo à empresa e não ao modo de organizar, ao modo de colocar as coisas nos seus devidos lugares. Então é um pensamento estratégico aí também, né? Além de te dar um maior poder de controle, né, a organização, quando é muito bem organizado, o resultado vem e você consegue controlar mais fácil. Você consegue priorizar, inclusive, tarefas. Olha, o negócio funciona tão bem. Agora tem uma determinada tarefa, uma determinada atividade naquela tarefa que ela não costuma sair muito bem, muito perfeita, não. Muito perfeita é redundância, né? Não sai tão perfeita assim. Então vamos dar um pouquinho de ênfase no controle e avaliação dessa atividade. Ele consegue me mostrar isso e consegue me dizer porque a outra pode tocar o barco ali, funciona bem. A gente tem já histórico de que ali funciona bem. Então deixa o negócio rolar. Então aí ele vem. O gestor pode entender nesse nível de entrega que cada colaborador pode fazer, pode entregar. A gente vê muitas entrevistas de jogadores de futebol dizendo a equipe precisa se entregar mais, a equipe precisa ter mais coletividade, mais força de vontade. Eles estão corretos, eles estão dizendo isso que esse material está nos propondo aqui, uma entrega maior. E você só vai ter isso aí se estiver muito bem organizado, as pessoas muito bem alinhadas a tudo isso aí, né? Senão a gente vai ter problemas ali pra frente, né? Aí ele ainda conclui dizendo que dá para entender de uma perspectiva micro, porque macroambiente é o que está lá fora, é o todo. O ambiente é a empresa e o micro são unidades, departamentos, UEMs, né? Qualquer coisa aí nesse sentido aí, tá? Então, de uma forma mais micro, o que cada equipe e o que cada membro dessas equipes estão fazendo e como eles estão contribuindo para que essa meta seja atendida, tá bom? Então, isso aí é o básico de uma organização, do que fazer numa organização. Certo? No modo de organizar para obter resultados, né? Planejamento, organização, direção e controle, gente. Vamos falar um pouquinho da qualidade das entregas agora. Veja. Qualidade nas entregas.
Com o processo operacional bem organizado, a empresa pode se preparar com antecedência para a prestação do serviço em questão. Eu vou ler de novo para você entender melhor, fixar melhor. Com um processo operacional bem organizado, gente, acabamos de falar de organização. A empresa pode se preparar com antecedência para a prestação do serviço em questão. Dessa forma, sem tropeçar em gargalos produtivos, as entregas são feitas com foco em qualidade. Sempre pensando na qualidade como o melhor resultado e recompra. Ninguém vai comprar produto que não vai causar valor e recomprar. Esquece. É uma forma de melhorar também a qualidade do atendimento, não é só dos procedimentos, né, das metodologias, de tudo isso aí, mas também refletindo no atendimento pré, durante e pós-venda. Pois com as informações em mãos, a equipe pode informar o cliente sobre o andamento do produto ou do serviço, mantendo-se a par até a sua finalização, tá? Aquele acaseado não fui eu que coloquei, tá no material, eu não quis alterar para não alterar o que veio, tá, do blog, do artigo escrito, certo? Pode olhar pro tio aqui, tá? Então, dentro dessa qualidade nas entregas, né, para a gente obter qualidades, eu volto lá atrás e falo, lembra, treinamento, desenvolvimento, deixando as pessoas super conhecedoras de todos os procedimentos que devem ser tomados nos nossos serviços, né? Então, com um processo operacional bem organizado, a gente já falou de organização ali atrás, e lá no final a gente fala da qualidade do atendimento, inclusive. Tá? Então, a empresa pode se preparar com antecedência para a prestação de serviço em questão, bem feita, bem realizada, bem pensada, bem desenvolvida. Vou colocar um monte de bem aqui, porque, né, tudo inclui positivamente quando é bem, não quando é mal. Né? E ainda falar que dessa forma, sem tropeçar nos gargalos produtivos, as entregas vão ser feitas com foco na qualidade. Se eu estou fazendo a entrega com foco na qualidade, eu estou pensando no bem-estar, no resultado, naquilo que o meu cliente pensa como gerador de valor. E eu tento empregar para ele da melhor forma possível esse gerador de valor. Certo? Então é uma forma de melhorar também o que? A qualidade do atendimento. Se eu preciso pensar na forma de entrega, o foco de qualidade na entrega, eu já estou pensando também como que eu vou fazer isso. E aí eu volto ali treinar, capacitar o meu atendente, se for o caso, o prestador de serviço, seja lá quem for. Para quê? Para que eu tenha uma qualidade no atendimento. Ele precisa ser feito desde o pré-venda até o pós-venda. Tenta contratar um serviço telefônico no Brasil. Você vai, vem um cara na tua casa para te atender. Tenta fechar ele. Você vai ver. Te bota para falar com a máquina, você passa um dia lá. Tem muita gente que desiste. Larga a mão desse negócio aqui, não aguento mais isso não. Desiste. Porque você não consegue, cara, falar com uma máquina. Eu preciso de gente para me atender, para me ouvir. Mas inteligência artificial é um modelo. Eu sei que é, mas tem coisa que você desagrada se você colocar a máquina para falar. Então, para você ter uma melhor qualidade no atendimento, nesse caso, coloca lá no menu. Desejo falar com um atendente. Pá! Inclusive o número 1. Já para a pessoa não ter que ouvir o resto da mensagem. E pior, depois você fica ali preso a 30, 40 minutos aguardando o atendimento. É uma coisa terrível isso, né? Qualidade do atendimento péssima, inclusive, né? Beleza? Então vamos lá para o nosso último slide para a gente poder encerrar essa aula 2, né? Essa segunda parte do nosso material. Vamos falar do auxílio que auxilia nas tomadas de decisões, certo? Olho. Bom,
auxilia nas tomadas de decisões. Ali vem qualidade nas entregas, auxilia nas tomadas de decisões, que é esse novo título aqui, né, desse slide. E aí ele diz o seguinte: gente, qualidade auxilia nas tomadas de decisões porque traz resultado positivo, tá? É isso aqui que ele está querendo dizer. Vamos interpretar direitinho. Um aspecto importante de boa gestão de serviços é que a empresa passa a entender de forma aprofundada o mercado. Ou seja, suas decisões não são tomadas somente com base no aspecto holístico. Na experiência dos gestores, lembra de uma aula do pessoal do 7º que eu falei do marketing holístico? A gente vai até falar no próximo semestre para a turma do 4º e 5º, né, que ele já é o 4.0 para cima, ele já aborda o neomarketing, tá? É produto, produção, vendas e marketing propriamente dito, e se torna um aspecto holístico, mais neo. Então é isso aí que você leva em consideração. As decisões são tomadas somente com base no aspecto holístico, no aspecto geral, na experiência dos gestores. Em um mercado cada vez mais analítico e data-driven, é difícil manter o sucesso apostando em palpites, por mais especializados que sejam. Palpite não, né? Palpite não dá. Se o técnico de futebol ficar ouvindo palpite ali da arquibancada ali, ele monta o time totalmente errado. Um gestor ficar ouvindo palpites de gente dentro da organização, também vai sair coisa. Claro que você deve ouvir todos, mas palpites em horas inapropriadas não necessariamente é bom. O que queremos dizer é que os dados devem fazer parte da rotina de uma prestadora de serviços de sucesso. É o que o bom gerenciamento proporciona: acesso às informações necessárias para embasar uma melhor tomada de decisão. Quero chamar atenção para isso aqui que ele falou agora. Olha aqui para mim, ó. O que queremos dizer é que os dados devem fazer parte da rotina de uma prestadora de serviço. O que ele quer dizer com isso aqui? Gente, existe uma coisa dentro do sistema que é dados, processamento e informações. Dados são fragmentos de informações. Nossa, mas tem tantos dados que contêm informações precisas depois que você processa. Senão ele é uma coisa solta. Dados é aquilo que a gente coleta. Por exemplo, vou citar um software. Tudo aquilo que a gente coleta e joga dentro do nosso computador, por exemplo, vendas, prejuízos, devoluções, tudo isso aqui que a gente coleta durante o dia no nosso software administrativo e armazena, são dados. Eu não tenho informação ainda. Ah, eu quero saber quanto eu vendi no dia. Pego o computador, processo ele, vendas do dia, ele vai me gerar um relatório que é uma informação dizendo, ó, foi vendido tanto, foi devolvido tanto, pagamos tanto de comissão, tivemos tanto de lucro. Aí eu tenho informações. Por quê? Porque o software trabalhou os dados que nós coletamos durante o dia todo, processou essa informação e nos deu, processou esses dados e nos deu a informação por meio de um relatório, e aí por esse relatório a gente toma outras decisões. Elas não são somente com base, são tomadas somente com base no aspecto holístico, na experiência dos gestores. Eu preciso pegar desde o micro até o macro sistema. Então eu preciso pensar numa boa gestão de serviço, entendendo de forma aprofundada o mercado. Aí eu posso ter melhores respostas. Sai do palpite e vai para a pesquisa. Se alguém quer dar um palpite, se alguém quer dar um pitaco lá dentro da organização, ouça. De repente, várias historinhas já contei para vocês aí, né, do zelador que ele tá trabalhando ali à tarde da noite, diz, ó, eu sei o que fazer. E os caras não ouvem e o cara tem a resposta para aquilo. Então você deve ouvir sim. Alguns palpites, filtrar, se for bom, leva em consideração, faz focus group, faz brainstorm, alguma coisa assim, dá para saber se dá para usar, se não descarta. Cuidado com os palpites, sempre faça a pesquisa. Recebi um palpite, vou pesquisar a respeito para ver se dá certo e tomar as decisões, beleza? Bom pessoal, estamos chegando aqui ao final, né,
encerrando aqui nosso material. Então vou colocar para vocês, vou mostrar para vocês aqui agora as atividades, tá? Dá uma olhadinha nessa tela aqui. Então essas aqui são as atividades, né, dessa aula de hoje, essa aula lindona, parte 2, sobre a gestão de serviços de vocês, tá? Pessoal, não esqueça da palavra-chave, que é o gerador de presenças e também de pontinhos de vocês, tá? Eu vou dividir lá a atividade postada, dividir não, somar, né? Atividade postada mais também a palavra-chave, tá? Beleza? Pode olhar pro tio aqui. Ó, pessoal, então encerramos essa aula de hoje. Qualquer dúvida, manda um e-mail pro tio, fazendo os procedimentos de final de aula sempre, né? Aqui existe conformidade, tá? Manda um e-mail ou lá no WhatsApp. Material tá onde? No meu canal Alex Caparelli, no canal do YouTube Alex Caparelli, tá lá, tá? Só clica no link e vai lá. Gente, precisa assistir, precisa gerar visualização, senão vocês não fazem as atividades. Tem menos visualização do que atividades postadas e vocês estão tomando foto e vão reprovar. Tem que fazer isso, tá? Bom, tem o meu canal também profissional, sempre falo isso aqui, vou sempre fazer publicidade aqui, né, para que vocês um dia participem, tá? E aí é o Planeta Marketing Oficial, que é o meu canal da consultoria Planeta Marketing. Lá eu tenho um programa chamado Aprendendo Fácil, que é um glossário de administração e também de marketing, que vocês podem fazer a sua sugestão e participar aí, tá? Também todo esse material agora está no meu site, é o www.planetamarketing.com.br, além do portal AVA de vocês, né? Tá tudo lá no meu site, vocês podem acessar e verificar por lá também, tá? Além de dar uma visualização pro tio aí, beleza? Então vamos encerrando essa aula, a parte 2 da nossa gestão de serviços eficientes, tá? Eu trabalhei hoje com a disciplina de gestão de serviços no curso de administração da Faculdade Santa Maria da Glória SMG. Eu sou o professor Alex Caparelli, eu sou Faculdade SMG.